nome do grupo de ressonância, espectroscopia e magnetismo, convidamos o professor Dr. Cláudio Magon. Bom, distintas autoridades, público, colegas, primeiro queria agradecer por terem me escolhido em nome do grupo e ex-alunos, até um ano e meio atrás deles, né? Que continua. Sempre fomos alunos, mesmo depois de doutorado, sempre continuamos alunos dele. E agradecer por terem me escolhido essa oportunidade maravilhosa de poder falar um pouquinho. Então, eu já sei que está tarde, está todo mundo cansado, com a orelha doendo já. Eu vou tentar. O que eu preparei é pouco, não se preocupem. Você pode colocar primeiro. Passando rapidamente, eu queria. O que já foi dito aqui por diversas pessoas, sempre a mesma história, que a importância do professor Panipucci, principalmente junto aos pioneiros que trabalharam para construir esse instituto do jeito que a gente o vê hoje, né? Então aqui nessa foto a gente vê os primeiros colegas de ressonância magnética do Panipucci, o René Aires, a Cristina Terrilli, com o cabelinho caído no olho, e esse bonitão Máximo, né? Quando ele era magrinho, né? E a importância deles, que, junto com... Pode passar nessas primeiras fotos, tá certo? Todas essas pessoas, foto parecida com a anterior que o Ian mostrou. Aqui o Panipucci com os dois Sérgios importantíssimos da ciência no Brasil, né? Sérgio Mascarenhas e Sérgio Rezende. E eu vou falar um pouco do ponto de vista nosso de estudante, tá certo? Que da importância que o Panipucci teve, não só na vida acadêmica e científica nossa, mas como na nossa própria vida, como amigo e orientador, né? Aposto que muitos já assistiram alguma palestra do professor Panipucci e já perceberam que ele sempre domina o que fala e ele passa para a gente um entusiasmo muito grande. Pode mostrar mais uma foto? Que nem, por exemplo, ele dando aula, né? Você percebe, a lousa não tem nada escrito na lousa, né? Pode ser que tenha sido bem o comecinho da aula, mas essa é uma característica dele. Ele falava mais com o rosto, com as expressões, com a mão, tá certo? E quando escrevia na lousa, era uma lástima, né? Porque a lousa dele era uma bagunça. Mas acho que não é por causa disso que ele não escrevia. Ele sempre dizia, uma coisa que eu aprendi muito com ele, conversando com o professor Lidério outro dia, mesma coisa, quer dizer, ele sempre dizia assim, quando você vai aprender uma coisa nova, que provavelmente é o caso desses alunos, tá certo? É importante você saber distinguir o que é fundamental, o que é básico. É isso que você tem que aprender primeiro, tá certo? Porque o resto é detalhe. E detalhe ele vai se tornar importante conforme a necessidade. E aí você vai aprender os detalhes. Mas o que fica para quem ensina e para quem aprende é o conhecimento básico. Então, a função do professor é estimular o aluno para que ele tenha conhecimento do que é básico, o que é importante, o que ele tem que lembrar e o que é acessório, que isso vem com o tempo, né? E o Panipucci, que foi contratado em 1970, a partir logo depois já montou o laboratório junto com seus colegas e aí que deu início ao grupo de ressonância magnética. Atualmente o grupo tem várias pessoas, tá certo? Eu coloquei em ordem alfabética, né? O Alberto Thanos, a Andréia, que é a mais recente contratada, o Eduardo, que foi contratado também há pouco tempo, o José Fabiano Schneider também, e o Donoso, a Maria Cristina Terrilli, o René e o Tito, né? Pode mais um. Era um prazer enorme ver o Panipucci trabalhando no laboratório e ter tido essa oportunidade de trabalhar com o Pelé. Você entende? Como um jogador de futebol que jogou com o Pelé, vamos dizer, né? Mesmo que ele não seja um bom jogador, ele aprendeu um monte, né? Tá certo? O Panipucci trabalhar no laboratório para ele não tinha tempo ruim. É a coisa que ele mais gostava de fazer. E a coisa... Não vou dizer o que ele mais sabia fazer, porque ele sabia fazer de tudo, mas com certeza ele sabia fazer bem isso, tá certo? E o trabalho era era gostoso, porque você o tempo todo aprendendo e vai passando um pouco mais. Aqui
ele não saía nem do laboratório nem para despachar com a Cristina, né? Aqui o goiano deve estar rindo, eu imagino que deve estar rindo, porque o Panipucci deve estar falando para ela: mas Cristina, eu já falei, já ensinei você a assinar o meu nome, por que você não vai lá e se vira e deixa eu trabalhar, né? Entende? O negócio dele é ficar no laboratório, coisa que ele não pôde fazer muito nessas duas gestões da diretoria dele, tá certo? Claro, ele tinha um time grande trabalhando junto com ele, então ele podia ficar na diretoria, mesmo assim que as coisas continuavam. Mas conversando com ele, se sentia aquela mágoa, tá certo? Não mágoa, mas aquele pesar de que eu queria estar lá, mas eu tenho que ficar aqui, eu tenho que fazer essas coisas, né? Burocracia, resolver problemas dos outros, né? Que o diretor, eu sempre digo, eu sempre apoio os diretores, mesmo que eu não goste dele, porque no fundo ele está lá ajudando a gente, resolvendo um problema que muitas vezes não foi ele que criou, tá certo? Resolvendo o problema dos outros. Olha mais uma. Aqui é uma foto histórica que reuniu os 4 argentinos da ressonância magnética no Brasil, né? Se houvesse tido um ataque terrorista nesse dia, tinha, né? tinha acabado com os argentinos, né? Da ressonância magnética. Então tá o professor, os 2 de Campinas, o Retori e o Gaston. Faltou o Caride, claro, né? Faltou o Caride, o Mário e o Panipucci. Né? Pode mais uma. Eu coloquei aqui, meio apressado ontem, talvez eu tenha esquecido nomes, tá certo? Talvez não, com certeza esqueci nomes. Esses são os nomes que eu fui pegando nos currículos que eu tinha dele, que não eram atualizados. E ele formou muita gente, tá certo? Além dos nomes que estão aí, quer dizer, vários dos membros do grupo hoje foram alunos dele, tá certo? E vários que ele orientou estão muito bem empregados, estão bem, cresceram muito na profissão, estão em diversos países até, né? E a gente agradece muito porque ele influenciou todo mundo. Pode ir passando mais, né? Aqui, por exemplo, você vê o André, volta o André, ele passando um pito no André, né? Deve ser, ele está assim, eu falo, já falei para você que esse circuito não está funcionando direito, né? Olha aí. Aliás, tinha uma forma que montava o circuito, você mostrava para o Matheus, mostrava para o André, tudo funcionava. Funcionava tudo perfeitamente. Quando ia mostrar para o Panipucci, nada funcionava. Não sei o que tinha, né, Matheus? Não é assim? Você mostrava para todo mundo, funcionava maravilhoso, não tinha ruído, não tinha nada. Na hora que eu mostrar para ele, parece a história do Bill Gates, né? Né? Então ele passando um pito porque não funcionou. Esse aí é o Nicolau, que agora está na Suíça, não está aqui. Ele também olhando as contas do Nicolau, e de certo eu não lembro, mas não vi. Mas imagino que ele esteja dizendo assim: Nicolau, muito bonito, né? Essas contas, né? Quanto cálculo bonito, né? Mas me diga uma coisa, meu filho, qual o significado físico disso tudo? Né? Entende? Quer dizer, como eu disse, ele queria que você explicasse as coisas com palavras, né? Que a ciência tinha que ser, pelo menos, se você não consegue falar com palavras, é porque você não entendeu. Aqui, olha o Matheus. Esse é o Matheus, o segundo, Panipucci, o Matheus, o Tito, né? De perfil, e o goiano. E o Panipucci ensinando eles usar um digitalizador que acabava de ter comprado, né? Vamos mais para frente. E como já foi dito, não vou exagerar, tá certo? A forma do Panipucci ensinar e de trabalhar, ele só achava graça em fazer coisas que eram desafiantes. Claro que um desafio medido, né? Comedido, quer dizer, ele não começava a fazer coisas que já de cara ele já saberia que não poderia fazer. Mas ele sempre aceitando desafios, e a forma de ensinar dele era assim. Ele dificilmente respondia uma pergunta assim na lata. Na maior parte das vezes ele te respondia com uma outra pergunta. Porque ele percebia que você não sabia aquilo, porque você não sabia isso. Então, antes de saber aquilo, tem que aprender isso. E isso é mais fácil do que aquilo. Então, você montando uma escadinha de aprendizado, e com isso, e sempre no básico, tá certo? Sempre a questão básica.
Ele não perguntava por que você esqueceu de dividir por 2π, ou se é 2π ou se é 1π, tá certo? Sempre o raciocínio que era levado em consideração, e com isso ele só procurava desafios. Pode passar. Aqui, tem exemplos a centenas, eu peguei 2 que eu tinha fotografia, tá certo? Por exemplo, em 1975, tese da Cristina Terrilli, depois do Goiano também trabalhou com... Esse é um supercondutor que eles fizeram, tá certo? O René Aires e o Panipucci, que naquela época não podia importar muita coisa. Era difícil comprar, era difícil ter dinheiro, e não havia. Então eles construíram o próprio magneto supercondutor. Nessa foto, não tem dimensão, mas é uma coisa mais ou menos desse tamanho, e que chegava a 1 Tesla. E você podia ligar e desligar o campo rapidíssimo, tá certo? Né? Coisa que não é trivial com supercondutores. E, além desse exemplo de solenoide, tem centenas de outras coisas. Como já o Ian mencionou também, ele tinha essa... Uma vez perguntei para ele por que você quer construir tudo? Dá um trabalho danado, a gente não publica, né? Ou publica pouco por causa que fica construindo. Por que a gente não compra pronto essas coisas, né? Agora, mais recentemente, ele falou, você vai ter que esperar eu morrer e nascer de novo para fazer isso, né? Recentemente, ele comprou primeiro um espectrômetro comercial, que é o Varia, né? Tanto o Tito, eu, todo mundo insistia, tá certo? Ele permitiu usar o nome dele para comprar um equipamento comercial, que é usado 24 horas por dia, tá certo? Mas foi recente, né? Poucos anos atrás. Outro exemplo é essa investida dele nessa área de tomografia, tá certo? E essa é uma foto da primeira imagem, tá certo? Que foi obtida de um quiabo, né? O quiabo é aquela parte clara, tudo que está em volta verde são artefatos, não faz parte do quiabo. Então você vê que dá para imaginar que aquilo é um quiabo, porque eu estou falando que é um quiabo, tá certo? Né? Daí para a próxima a coisa mudou muito, tá certo? Agora aí dá para perceber que é um cérebro humano, e se eu perguntar para o médico, ele diz que é cada coisinha, cada pedacinho daquele, né? Pode ir um pouco mais. E importante é que quase toda aquela lista que eu mostrei para vocês, de ex-alunos e colegas e tudo mais, tá certo? Ele só foi amizade com todo mundo, né? É difícil, eu não posso dizer nem 100%, nem 10%, mas com certeza o Panipucci deixou muito mais amigo do que inimigo, né? A maior parte das pessoas que trabalharam com ele se tornaram amigo dele porque não tinha como. Ele era bravo, briguento, simplesmente quando ele ficava vermelho, se saia de perto, né? E aí você não brigava com ele, né? Ele dizia que só teimava com quem teimava com ele, né? Certo? Eu não sou teimoso, eu só teimo com quem teima comigo, né? Mas ficou amigo de todo mundo. Por exemplo, a próxima, né? E nessa daí, quando eu casei, ele foi meu padrinho de casamento, claro, né? Então está meu pai e minha mãe do lado direito, e logo depois o Panipucci e a Lúcia, né? Para convidar uma pessoa para ser padrinho de casamento, não é porque ele é rico e vai dar presente, não é isso? É porque, aliás, deram um ótimo presente, claro, mas, né? Mas a motivação foi a amizade mesmo, que eu sempre dizia para o Panipucci que ele era meu segundo pai. Só para ter várias fotos, mas escolhi essa daí que foi do tempo gostoso, né? Passamos na cidade do México, logo depois que eu estava nos Estados Unidos, visitar o Feliciano e a Cassinha, e fizemos um piquenique num lugar que tinha um vulcão, tá certo? Um vulcão extinto, né? Então você vê o Sérgio fazendo o que ele melhor sabe fazer, tá certo? Tocando um violão. Né, o Sérgio Mascarenhas, o Panipucci escutando, e ali embaixo o Panipucci com o José Nelson carregando o toco de árvore que eles estão sentados ali na foto. Pode passar a próxima. Essa é recente, também reunidos na casa do Pedro, tá certo? Quando o professor Gonzalez veio, tá certo? Agora em 2000, jantando na casa do Pedro, e é claro, tomando vinho e eu tomando cerveja, né? Eles tomando vinho. E eu queria, para terminar, dizer que além de conhecer o Panipucci, foi importantíssimo para mim e para muitos colegas que conviveram na época com a família deles também, porque a gente se tornou amigo de todos os irmãos,
né, de todos os filhos, quer dizer, amigo da Lúcia, né, e acompanhou a trajetória dessa família maravilhosa. E o Panipucci sempre a gente tem como exemplo de pai, carinhoso, exemplo de marido, né, e companheiro e um chefe de família muito grande. Então, a próxima. Então, eu queria agradecer a Lúcia pela amizade. Obrigado.